Olá, pessoal. Se você ainda não conhece a Academia Folha Política, eu acho que está na hora de conhecer. Nós estamos vendo essa imensa possível crise do sistema corrupto que governa o Brasil, com tudo que envolve aí o banimento do X, mas precisamos entender que isso faz parte de uma imensa luta, de um imenso combate mundial entre liberdade e totalitarismo, que envolve aspectos da China, da Rússia, guerra da Ucrânia, Oriente Médio, crime organizado, globalismo, Fórum Econômico Mundial, e precisa, para que nós a enfrentemos, precisa puxar lá de trás, das origens, das primeiras luzes da liberdade no conceito atual nosso, que vem dos gregos e vem também do cristianismo. Nós propomos tudo isso dentro da Academia Folha Política. Exame das atualidades, mas com uma explicação, uma inserção dessas atualidades, do desafio da liberdade hoje no Brasil, no mundo, dentro de toda a história, que é uma história fascinante, ao mesmo tempo é um drama do pensamento ocidental, que não é um pensamento abstrato, é o pensamento da consecução da liberdade. Tudo isso nós vemos na Academia Folha Política, mas também vemos os temas da história, Brasil, mundo, Revolução Francesa, por exemplo, estamos vendo agora, como espelho e ilustração para aquilo que nós precisamos entender hoje, na nossa realidade no Brasil, no mundo. Então, eu queria deixar um convite para você conhecer a Academia Folha Política, onde nós fazemos uma jornada por todo esse espectro, onde nós aprofundamos nosso conhecimento, nossa reflexão, onde nós desenvolvemos, cada um de nós, nosso próprio caminho de atuação diante dessa realidade. A Academia Folha Política você pode assinar por apenas R$40 por mês, na mensalidade, ou por R$420 a anuidade. As duas opções te dão acesso a todo o material que já está lá, centenas de horas de aulas, de lives, e 2 programas novos a cada semana, Agenda 2030 e o curso de Logopolítica. Tá certo? Além de outros materiais que já estão lá e outros que irão sendo inseridos. Então, R$40 por mês ou R$420 por ano te dão acesso a todo esse material. Se interessar, e eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento, é só clicar aqui no link, na descrição, para fazer parte desse projeto. Um abraço. Democracia de acordo com o rótulo, né? Se os Estados Unidos nos ajudarem a uma verdade democrática, muito bem, né? Muito bem. Isso é interferência, não. Isso é, né, expressão, né, de fazermos parte da mesma civilização que produziu a democracia, né? Então, e esse cinismo de dizer, os Estados Unidos não, estão ignorando, turning a deaf ear, preocupações legítimas e chamado de justiça dos países latino-americanos. Pior que estão, mas não do jeito que ele fala, né? Os Estados Unidos, em grande parte, estão, sim, ignorando, fazendo ouvidos moucos, né, que seria a expressão correspondente ao nosso desejo de liberdade, né? O que ele quer dizer é que os Estados Unidos estariam interferindo, os países latino-americanos querem, né, viver a sua própria vida, a sua soberania, e os Estados Unidos estão ignorando isso, querendo interferir nessa soberania, né? Na verdade, não, né? Na verdade, você tem Alexandre de Moraes e os outros Alexandres de Moraes aí, e outros esquemas de poder na América Latina, oprimindo seus povos, e esses povos, né, achando que talvez pudessem ter um pouquinho mais de ajuda, né, da única superpotência, ainda mais ou menos democrática, que são os Estados Unidos, tá? E então a China aqui se coloca do lado do Alexandre de Moraes, né? Basicamente é isso, né? Com todo esse cinismo, com toda essa inversão, essa coisinha, né, dialética. Bem, dialética é um fruto aí podre, né, da árvore ocidental, através do Marx, né, mas que entrou muito bem aí na culinária do comunismo chinês, né, essa dialética, porque dialética, no fundo, é você, digamos, quebrar a estrutura da verdade, né, e colocar a estrutura do poder no seu lugar, né? Enfim, são duas visões de mundo, são duas reações aqui. Quem que está com o povo brasileiro nessa hora é o Santiago Abascal da Espanha, não é a China.
Bom, então, o que precisaria ser o nosso princípio, né, diante de tudo isso? O princípio das democracias. Precisaria ser o princípio de que, vamos colocar dessa maneira, mexeu com uma democracia, mexeu com todas. Né? Quando você tem um polo de tirania no mundo, ou numa região, todos os países democráticos estão ameaçados. Quando você tem um polo de tirania, como a Venezuela, todos os países vizinhos estão ameaçados por esse mesmo esquema de tirania. Sobretudo porque existe um projeto, não é simplesmente assim por algo que está no ar. Não, existe um projeto, que é o Foro de São Paulo, de instalar uma tirania continental em toda a América Latina. A Venezuela tem sido há 20 anos o centro desse projeto. Né? Onde trabalham não só venezuelanos, cubanos, bolivianos, brasileiros e tudo isso. Mas, enfim, tem sido a Venezuela. E esse foi o nosso diagnóstico em 2019. Olha, o Brasil não será uma democracia, né, enquanto vivemos numa região, né, não será uma democracia segura de selo, enquanto tivermos na nossa região um polo de tirania como a Venezuela. Então, trabalhamos intensamente para acabar com o regime tirânico Maduro na Venezuela, né, que não estava lá quieto. Se ele estivesse lá quieto, né, oprimindo, matando, torturando os venezuelanos, já seria um problema e já seria um dever de solidariedade do Brasil, né, trabalhar com os venezuelanos livres para acabar com esse regime. Mas ele não está lá quieto, não estava lá quieto e não está. Né. A Venezuela trabalhou para desestabilizar o Equador, para desestabilizar a Colômbia, conseguiram colocar um comunista pró-tráfico de drogas na Colômbia, na presidência, Gustavo Petro, né? Desestabilizaram o Chile, conseguiram colocar um comunista na presidência do Chile. Agora, por diferentes razões, o Boric do Chile está tendo uma posição muito, a meu ver, surpreendente, muito boa, né, de contestar a tirania na Venezuela, mas o certo é que venezuelanos conseguiram recolocar o narcossocialismo no poder na Bolívia, né, e trabalharam e ajudaram, sim, né, a criar toda essa atmosfera que trouxe o corruptariado totalmente de volta ao poder no Brasil. Ele nunca saiu, ele tinha perdido o executivo do Brasil ali durante o governo Bolsonaro, mas pelas partes do executivo. Mas voltou, né, voltou o narcossocialismo, voltou ao Brasil, né, em parte porque nós não conseguimos limpar a região desse foco, né, de tirania que existia na Venezuela. Certo? Então, voltou a se instalar a tirania no Brasil, como nós estamos vendo aqui. Né? Então, uma ditadura, ela desestabiliza completamente as democracias vizinhas, né? Uma Venezuela tirânica ajuda na formação de um Brasil tirânico ajuda na perpetuação de uma Venezuela tirânica, que é o que nós estamos vendo aí com a ação vergonhosa, calhorda do Lula, da sua diplomacia com o Celso Amorim, né, de trabalhar, né, dessa maneira subreptícia, manipulando palavras daqui, manipulando palavras dali, mentindo e criando uma mentira em cima da mentira, trabalhando para manter Maduro no poder na Venezuela. Né. As tiranias se ajudam, né, o tempo todo. Isso é o que o Brasil, Colômbia, México estão fazendo em favor do Maduro. Né. As democracias têm que fazer o mesmo. As democracias precisam fazer o mesmo. A nossa ideia com a criação do ProSul, em 2019, era, né, criar esse bloco democrático da América Latina para que as democracias se ajudassem, se consolidassem umas às outras e nos livrássemos dos polos de tirania. Infelizmente, esses polos prosperaram, em grande parte por causa da sabotagem interna dentro do Brasil. Pessoas que estavam ali no Brasil com influência dentro do governo Bolsonaro ou dentro do aparato de Estado brasileiro durante o governo Bolsonaro e que, de uma maneira ou de outra, são aliadas da tirania, e não aliadas do povo brasileiro, são aliadas, né, desse projeto de tirania, porque a tirania dá dinheiro, essa tirania não é simplesmente, digamos assim, um projeto mirabolante de poder, não, é um projeto de dinheiro, de enriquecer pessoas e partidos, né? Quem se associa a isso aí, né, criminoso, mas ganha dinheiro, né? Ganha dinheiro.
ganha dinheiro, né, e aquilo que o dinheiro permite. Então, você tem muita gente que trabalhou por isso dentro do Brasil, né? Mas o princípio, né, de política externa que a gente procurou instalar era esse, de que nós só teremos uma verdadeira democracia no Brasil, segura, né, se a região for democrática e se o Brasil estiver inserido num mundo democrático, né, num bloco democrático. Se nós estivermos, né, associados a países democráticos. O Brasil não será uma democracia, como não está sendo, né, numa região né, onde viceja a tirania, o narcossocialismo. E o Brasil não será uma democracia se continuar associado a países nos quais o poder é a justiça, como a China, né? Esse era o nosso princípio. Então, as tiranias se coordenam, se ajudam. A China ajuda a Venezuela, a China está ajudando o corruptariado brasileiro, a China está apoiando aquilo que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil, né? A Rússia também está apoiando, né? As tiranias se ajudam, as democracias precisam se ajudar, né? E as pessoas, as correntes democráticas precisam se ajudar. Essa é a ideia do Foro Madrid, por exemplo, né? Então, o banimento do X, ele está tendo uma visibilidade mundial imensa, imensa, né? Como pouco se imaginava. E isso é que está, eu acho que, abrindo a principal janela a partir desse fato bárbaro, desse absurdo, que é uma censura completamente inconstitucional, ilegal, imoral, que está sendo implantada no Brasil. Que não começou agora com o X, né? Que já vem de muito tempo, agora, né, digamos, dobrou o cabo da, não diria da boa esperança, né? Dobrou o cabo da tirania cara de pau, né? Acho que o cabo da cara de pau foi dobrado, né? Então, eles já estão no oceano da cara de pau, no oceano da disfarçatez, né? Já assumiram que o objetivo é acabar com a liberdade das pessoas. E o mundo está vendo isso. O mundo está vendo, né? Todos os grandes jornais, todas as grandes cadeias de televisão, as pessoas, todos os influenciadores, né, no X, os países ali ainda é livre, né, alguns. Vamos já falar disso, né? A coincidência entre o time do BRICS e o time dos países que não tem X, né? Enfim, está sendo visto pelo mundo todo. O Brasil caiu na boca do povo. Tá? A ditadura do corruptariado brasileiro caiu na boca do povo. As pessoas estão dizendo, olha, né, não sou eu, não sou as outras pessoas que há muito tempo já têm dito, desde 2022 eu digo que o Brasil é uma ditadura do corruptariado. Tá? Outras pessoas já estão usando essa palavra, esse termo ditadura e outros correlatos para falar do Brasil. Agora, né, está todo mundo falando. Né? Observadores internacionais estão dizendo, olha, isso agora. E o próprio Elon Musk, com a influência que ele tem. Esse Brasil aí é uma ditadura, né? Não é apenas uma decisão assim maluca, como eu dizia, do Alexandre de Moraes. Não, é todo um esquema de poder. E isso é que nos abre essa janela. Porque muita gente no mundo está percebendo que o combate tem que ser em conjunto, que as forças democráticas do mundo têm que se associar contra as forças totalitárias. Não é uma questão apenas geopolítica, é uma questão psicológica, geopsicológica, geocultural, que está dentro da cabeça de cada um. Nós precisamos, né, rearmar, né, no sentido de colocar no mar, digamos, como uma armada, né, a civilização ocidental. Né? E esses princípios que vêm lá de Sócrates, que vêm também da religião cristã, né, o corte com esses princípios é que fez a nossa árvore definhar e se tornar uma presa fácil dos totalitários. Isso que está acontecendo. As pessoas, em muitos lugares, em muitos contextos, muitas correntes políticas já entenderam. E agora estão entendendo que o Brasil é parte disso e que o Brasil talvez seja a linha de frente, né, para a gente recuperar a noção da liberdade no mundo. Nada mais, nada menos. Tá? O Brasil é a linha de frente hoje do combate pela liberdade do mundo. Certo?
quem está do lado hoje da liberdade no Brasil não são apenas os brasileiros, são Elon Musk, Santiago Abascal, né? Milhares, milhões de vozes que viram, olha só, né? O mundo está avançando por uma tirania, as pessoas no Reino Unido que não podem mais, né, ter uma opinião sobre o seu governo, senão são presas, né, se essa opinião incluir a palavra imigrante, por exemplo, né? As pessoas estão vendo, vem cá, o Brasil também está aí. E no Brasil eles dobraram o cabo, né? E a gente conseguir, né, trazer a verdade de volta ao Brasil, quem sabe a verdade volta, né, para o Reino Unido, volta para os Estados Unidos, para o Canadá, onde as pessoas também são oprimidas, Venezuela, né, e tantos outros lugares. O Brasil é a linha de frente hoje. Então, visibilidade. Outra coisa, não vai parar nessa decisão do X. A crítica e a percepção do mundo sobre a ditadura brasileira não vai parar nessa questão. Tenho certeza que as pessoas vão começar, como já estavam começando, a se perguntar outras coisas. Assim, vem cá, foi cometido aí um absurdo, né, pelo STF. O primeiro absurdo que eles cometem? Não, né, tem outros. Né? Vem cá, as pessoas vão se perguntar, o Lula, né, estava preso, né, foi condenado pela justiça brasileira, o STF foi e soltou, e deixou ele concorrer à eleição. Vem cá, será que o STF foi correto nisso aí? Foi justo ou agiu de acordo com o poder? Agiu de acordo com a justiça, com a verdade, aletos, ou agiu apenas de acordo com o faz de conta? Né? Será que jogaram aí interesses econômicos, interesses políticos, né, nesse julgamento, nessa reversão de todos os julgamentos? Né? Por que será que o STF está libertando todos os corruptos? Né? Por que será que corruptos presos voltaram a ser os donos do poder no Brasil? Né? Será que o STF faz parte de um esquema de corrupção? As pessoas vão se perguntar. Né? Será que é simplesmente um tribunal que está abusando um pouquinho das suas prerrogativas? As pessoas vão começar a puxar esse novelo, tá? O novelo do corruptariado brasileiro. Assim, vem cá, e no Congresso, hein? Por que o Congresso não faz nada? Será que é porque eles têm medo do STF? Né? Ou será que é porque eles estão ganhando alguma coisa? Né? Muita coisa. Ou será porque eles são parte de um esquema corrupto, as lideranças no Congresso? Né? Medo? Não é só medo, não. Né? Porque, claro que são medrosos, mas quando é para ganhar dinheiro, são bem ousadinhos. Então, acho que o mundo precisa começar a se perguntar isso. O brasileiro a gente já sabe, né? Embora a gente não possa se perguntar muito. Né? Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto,
um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui